Olá, eu sou o professor Silvio Roberto Penteado, engenheiro agrônomo, e eu quero apresentar como se faz uma videoaula no nosso curso. São vários cursos que nós estamos apresentando para vocês. Um deles é da agricultura orgânica e começa com uma parte muito teórica sobre princípios e fundamentos do sistema orgânico. Então é uma aula demonstrativa. É certo que outras aulas são mais práticas e tem mais ilustrações, maiores detalhes, mas vocês vão poder ter uma ideia de como vai ser a parte de apresentação de videoaula. Além dessa videoaula, nós temos, correspondente a cada videoaula, os textos, como apostila, com aulas com maior explicação sobre o assunto aqui abordado. É um prazer que você conheça os nossos cursos, né? E será um prazer também ter você participando nos nossos cursos de agricultura orgânica. Então, espero contar com a sua presença. Bom, queremos dizer que no sistema orgânico preserva-se a vida que há no solo e no ambiente. Então, o objetivo do sistema orgânico é explorar a terra sem causar impactos negativos no ambiente e na saúde do homem. Por abrigar a vida, o solo e o meio ambiente, eles devem ser observados e trabalhados com bastante cuidado. Isso é feito no processo orgânico. A natureza deve ser vista não somente pelo aspecto conservacionista, mas como fonte de vida para as futuras gerações. Então, no sistema orgânico não acontece como acontece hoje no sistema convencional. Novas fronteiras agrícolas, porque as áreas cultivadas são degradadas. Então precisa-se buscar novos terrenos, novas áreas para fazer plantio de cultivos. Fazer sistema orgânico é remar a favor da correnteza, não contra a correnteza. É necessário recuperar e manter as condições originais do meio ambiente local, como fatores fundamentais para o sucesso do empreendimento. Os mananciais de água devem ser preservados com proteção de matas ciliares, com uma faixa de mata nativa ou frutíferas silvestres. Preservar a água é fundamental para que nós tenhamos águas para os cultivos. Em cada região deve ser atendido às caças de uso das terras e das áreas das matas exigida pela lei e protegida pelo IBAMA. Então nós temos as leis de preservação do ambiente que devem ser observadas. Isso no sistema orgânico é algo obrigatório. A presença de reservas florestais, matas, faixas de árvores silvestres são fundamentais para abrigar os inimigos naturais das pragas e patógenos, né, que trabalham a nosso favor. Então veja aqui um solo que é sujeito à erosão, uma erosão que progrediu de laminar para suco, suco para vossoroca. E está completamente inutilizado para a proteção, ou melhor, para a produção agrícola. Vamos ver aqui o efeito da chuva sobre um terreno não protegido. Então, imagine um solo aqui com declividade maior que 5%, as águas descem com toda a força. Então, em declividade superior a 5%, para evitar a erosão e aumentar o armazenamento das águas da chuva, adotar procedimentos para a conservação dessa água, para que a água pare e infiltre no solo, formando o quê? Fazendo terraços, cordões de gramíneas, com raízes fortes. Medidas para a conservação do solo são procedimentos que parecem custosos, mas, na verdade, revertem uma maior produtividade e saúde para as plantas. É um investimento para o futuro. É um investimento para as futuras gerações. É necessário fazer as medidas de conservação
com assistência técnica, orientação técnica. Fazer estudos para definir como será feita a drenagem das águas. A água precipitada pelas chuvas, ou irrigação, por aspersão, pode tomar caminhos no terreno e causar sérias erosões. No terreno plano levemente inclinado, como de 0 a 2%, deve ser feito o estudo do sistema de drenagem de forma a permitir bom escoamento das águas da chuva, mesmo com chuva forte de muitos dias. A água deve ser encaminhada para uma represa, lago ou uma mata, de forma que seja aproveitado e não cause erosões. O objetivo da drenagem é sempre permitir a maior infiltração possível da água no terreno, como um armazenamento, como um depósito, para que for instalada a cultura, a água está ali disponível. A aplicação de um pesticida afeta toda a cadeia alimentar, contamina o ambiente. Então, por essa razão que na agricultura orgânica não se usa pesticida, que quando se mata um inseto nocivo, todos os demais predadores são mortos, são afetados, são contaminados. Toda a cadeia alimentar é erradicada, pois os predadores localizam facilmente sua presa, uma vez que ela está contaminada com pesticida. Então, um predador, por exemplo, um gavião, ele não vai encontrar a resistência de uma lagartixa, de um lagarto, ele não vai conseguir correr, fugir, entrar na sua toca, porque ele está contaminado com veneno, então tem pouca mobilidade, então vai ser facilmente alcançado. Da mesma forma, um sapo, ao comer um inseto, daí por diante. Então, aqui tem um exemplo de plantio em faixas, consiste em dividir a área em diversas faixas e cada uma delas fazer o plantio de uma determinada espécie de planta, feijão, milho, feijão, milho. Então, repare aqui que o feijão tem um sistema radicular frágil, o milho já é mais forte. Então, com isso, vai formar uma resistência para a erosão do solo. Faixas em rotação. Consiste em efetuar a rotação dos cultivos dispostos nas faixas. Nesse caso, as faixas acompanham o nível do terreno e cada uma é ocupada por uma cultura. Então, o que acontece no período de plantio em seguida, nós invertemos. Onde foi plantado milho, você planta feijão. Onde foi plantado feijão, você planta milho. Com isso, nós até aproveitamos melhor os resíduos da adubação feita em cada cultura, porque os sistemas radiculares têm tamanhos distintos. Então, com isso, aproveita melhor a adubação das plantas. Na horticultura, um lugar onde foi cultivada uma verdura de folhas deve ser utilizado para plantio de um legume, de frutos ou de raiz. Então, mesmo na horticultura, nunca plantar em seguida hortaliça de raiz no mesmo local, então hortaliça de folhas no mesmo local, ou um legume de frutos como tomate. Não, nós devemos sempre fazer rotação de cultivos, um sistema de hortaliças diferente. A vantagem na rotação pela quebra do ciclo de reprodução dos agentes patogênicos e das pragas. Com isso, também ocorre melhor aproveitamento residual dos adubos que foram aplicados no cultivo anterior. Os resíduos vegetais ou resto de cultura devem ser deixados sobre o solo, protegendo o solo e mantendo, e com isso a sua decomposição vai disponibilizar, vai deixar nutrientes ali no terreno. Aqui mostrando a faixa de rotação, então, feijão e milho, no primeiro ciclo, primeiro ano. No segundo ano, então, inverte. Onde foi plantado milho, se planta, ou melhor, foi plantado feijão, se planta milho. Onde foi plantado milho, se planta feijão. E onde aqui, outra faixa, foi plantado feijão, se planta milho. E onde foi plantado milho, se planta feijão. A cobertura do solo é uma prática obrigatória no sistema orgânico. Manter sempre o solo coberto, seja com palha, capins, bagaços. Manter uma cobertura viva, com adubo verde, culturas ou ervas pioneiras ou nativas sob controle. Na verdade, as ervas nativas elas foram feitas para proteger os solos. E se não tivesse, nós teríamos só desertos. Porque o homem, ao desmatar, não tem cuidado. E logo surgem as ervas nativas, protegendo o sol. Então, se uma erva nativa é muito invasora, muito agressiva,
podemos substituir por outra, mas nunca deixar o solo descoberto. Então, a cobertura do solo é uma prática necessária nas regiões tropicais e subtropicais. Esta é um princípio elementar do sistema orgânico, pois protege o solo da incidência direta da insolação, dos ventos e da erosão das chuvas. Manter o solo com cobertura viva, plantas ou ervas nativas ou mortas, capins ou vegetais secos, são princípios fundamentais do sistema orgânico. Vocês reparem que nós repetimos muito, porque é necessário que haja essa consciência do agricultor, consciência de proteção dos solos. Então eu preciso formar uma consciência no produtor orgânico para que realmente ele adote essas medidas. A cobertura do solo pode ser feita com mucuna preta, que além de proteger o solo com sua fitomassa, é muito rica em nutrientes. Ainda falando da biodiversidade de cultivos, a agricultura ecológica preconiza que na agricultura devia ter, no mínimo, 3 a 4 cultivos ao mesmo tempo. Espaço para efeito de diversificação. Então, vocês estão vendo aqui que na agricultura orgânica é praticamente condenada a monocultura. Você pode estabelecer, né, cultivos de biodiversidade através de plantio intercalar, de adubos verdes, ou então deixar as ervas nativas crescerem e mantê-las sob controle. Em culturas perenes, a questão da biodiversidade poderá ser manejada com as ervas nativas, ou introdução de plantios consorciados de adubos verdes, para criar condições de microbiodiversidade. A consorciação de cultivos é uma prática de uso intensivo de área, permitindo adequada biodiversidade. Então, aqui nós temos uma tabela de plantas que se comportam muito bem com outras, se beneficiam. E tem plantas que não gostam da consorciação com outras. Essa tabela nós vamos apresentar para vocês durante o nosso curso e também ele está à disponibilidade em nosso livro-texto. A consorciação de cultivos e culturas no mesmo espaço traz muitas vantagens, como maior fornecimento de biomassa para cobertura e proteção do solo, assim como favorece a quebra do ataque de pragas e doenças, a quebra dos ciclos de pragas e doenças. A consorciação reduz a necessidade de rotação. Então, no caso aqui, nós temos exemplo de consorciação de culturas, né? Nós temos aqui uma cultura de pêssego e nas ruas o plantio de um adubo verde, né? E esse adubo verde plantado no meio das ruas, eles são roçados de forma alternada, permitindo que os inimigos naturais se abriguem no momento que aqui é roçado. E também toda essa matéria orgânica, ela vai fortalecer, enriquecer o solo. Podemos dizer, mas aqui haverá uma certa concorrência. Sim, no começo sim, que é compensado com adubação, mas depois, com o estabelecimento dessa cultura aqui e o fornecimento desse material aqui, e a sua decomposição no solo, com a liberação desses nutrientes, vai melhorar ou até aumentar a produtividade da cultura perene. Então, é sim recomendado, no meio de culturas perenes, né, como café, pêssego, citros, o plantio de adubos verdes no meio das ruas, ou então o manejo das ervas pioneiras ou nativas. Então, esse é o fim da nossa demonstração de uma videoaula. É certo que nós pegamos vários pontos, né? Não tem uma sequência lógica nessa apresentação, porque nós pegamos vários itens de uma videoaula para que você possa ter um entendimento de como é o nosso método de ensino. Então, se você tiver mais dúvidas, escreva para nós. Nós temos o nosso e-mail e será um prazer para nós tê-los como alunos e participantes e que possa fazer agricultura orgânica. Um abraço e até a próxima vez.